E aí, galera, começando aqui mais uma aula de biologia, professora Tabita. Professor Jefferson. Para iniciarmos então a nossa aula, a gente está falando sobre genética desde o início, né? Já passeamos aí nas aventuras mendelianas e hoje a nossa aula vai falar sobre o que, professor? Extensões mendelianas. Exatamente. Pessoal, dentro das extensões mendelianas, a aula de hoje é para a gente caracterizar os tipos de herança. Então nós temos tipos de herança. Como assim, professor? Lembrando, né? Herança, herdabilidade, todo esse processo a gente tem que ver dentro do quê? De uma árvore genealógica. Exatamente. E dessa forma a gente analisa se essas heranças são heranças autossômicas, se essas heranças são heranças sexuais, se essas heranças têm capacidade de dominância e recessividade. É na aula 7.1. É isso aí, vamos embora? Vamos. Olha aí, 7.1. Faltou foi uma coisa aqui. Opa, não tá passando, chefe. Na aula 7.1, nós vamos ver então aqui, ó, os principais itens, né, da aula 7.1. São extensões mendelianas, tipos de herança. Então, como nós estamos falando lá para vocês, esses tipos de herança têm uma determinada interação gênica. Também tem os efeitos da epistasia e da pleiotropia. Então, galerinha, quando a gente for passando de item para item, temos que lembrar de uma situação. As extensões são estudos que não foram feitos por Mendel, mas foram previstos. Entendeu? Ele fez a primeira lei, fez a segunda lei. Primeira lei, definiu-se o quê? Definiu-se o que é dominância, não é isso? É. E a segunda lei, que não falava de cromossomo, mas que os fatores segregavam independente do seu homólogo. Né? Isso aí quando a gente trabalha com mais de uma característica. E também tem as probabilidades mendelianas. Agora, as extensões mendelianas são fatores que estão associados a todo esse conjunto que a gente chama de epigenética. O que é? É um meio interagindo com uma carga genética. E o que estiver melhor adaptado, pega um pouquinho de Darwin. Quem tiver melhor adaptado àquela determinada condição, consegue levar essa informação genética para os seus descendentes. Perfeito. Em resumo, é isso. Então, na biologia, esse negócio de ser o mais forte não, tem que ser o mais adaptado às condições. Vamos lá, gente, tipos de herança. A gente vai começando aqui com a herança autossômica dominante. O GAD, né? Vou colocar assim, o RAD ou GAD, né? Enfim, o que ela diz? Um fenótipo, a gente já sabe que o fenótipo é aquilo que a gente vai estar, vai ser perceptível, né? Você tem a carga genética, ou seja, o genótipo, né? E você vai ter um fenótipo. Esse fenótipo é expresso da mesma maneira em homozigotos e também em indivíduos heterozigotos, com o genótipo heterozigoto, tá? Em um heredograma, a gente vai já mostrar para vocês, mas teve uma aula que a gente falou, lembra que a gente falou lá do quadrinho que representava o homem e o círculo representando a mulher, aquela questão que a gente falou do losango, losango que era o sexo indefinido, né? Então, aquilo ali faz parte de um heredograma, é uma representação dessa linhagem, tá? Então, em um heredograma, a pessoa afetada tem pelo menos um dos genitores afetados. Então, uma dica importante para essa característica dessa herança. Isso. Um dos indivíduos, tá? Pelo menos uma pessoa afetada. A pessoa afetada tem pelo menos um dos genitores afetados. Certinho? Perfeito. Pessoal, lembrando que hoje no Enem a gente sempre vai encontrar a palavra afetada como condição genética. Hoje no Enem a gente vai ouvir a palavra assim, ou comorbidade, que é quando você tem alguma doença pré-existente ou uma predisposição genética, ou uma comorbidade. É a mesma coisa que afetado. Perfeito. A cada geração nós teremos pelo menos um indivíduo afetado. Como é que eu vou identificar isso, professor, em cada geração? Calma teu coração.
Independente da sexualidade, o indivíduo não afetado não transmite a característica. O que isso significa? Que isso... Vem aqui com a gente, pessoal. Olha só, quando a gente tá... Não, mas... Não, vamos lá, deixa lá na tela para nós. Isso! Isso é meu diretor. Olha só, galerinha. Independente da sexualidade. Por quê? Estamos tratando de uma herança autossômica. Heranças autossômicas são heranças que estão nas células somáticas. Né? São células somáticas. Então, tudo que foi expresso, fenótipo, não é condicionado à carga genética sexual. Por que isso, professor? Porque nós temos heranças autossômicas que são heranças que nós vamos expressar em qualquer parte do nosso sistema. Sistema hepático, renal, cardíaco, tecidual, sistema imunológico. Tudo isso é somático, é autossômico, diploide. Não interfere a relação sexual, a carga genética sexual. Professor, se não interfere, haverá alguma situação que vai interferir? Sim. Aí, quando tem uma interferência do tipo de herança sexual que vai estar interagindo com uma carga somática, a gente vai ver isso que aí são as peculiaridades. Exatamente. E tem isso, professor? Tem. Então, nesse primeiro momento, vamos entender as heranças autossômicas e ela é independente de qualquer carga genética que você tenha recebido dos seus progenitores. Perfeito. Então você tem que observar que aí vai aparecer no homem e na mulher isso, a mesma proporção. Caraca, é isso mesmo, tá? Quando a gente fala herança autossômica, heranças autossômicas, independente se é dominante ou não, ela expressa em homem e mulher em iguais proporções. 50-50. Iguais proporções. Isso, 50%. Porque, assim, só pra... o que significa assim? É só, se uma determinada condição genética afetou o homem, afeta a mulher também. Agora, isso são nos sistemas. Coloca na cabeça o que é um sistema. Seu sistema imunológico, neurológico, cardíaco, hepático, respiratório, muscular, tecidual, mucoso, tudo isso, tá bom? Isso é autossômico. Vai ter o sexual, que é só sexual, e vai ter o sexual que interfere em o sistema. Isso também. Perfeito. Aumenta a tela aí, meu diretor. Vamos seguindo, então. Olha lá, aqui a gente tem o quê, professor? Um heredograma. Ou uma árvore genealógica. Exatamente. Então vamos só colocar as caracterizações? Pessoal, quando a Tatá fala assim, quando a Tatá fala assim, gerações, sim, então nós temos aqui, ó, nós temos os parentais, primeira geração. Aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Quando eu falo primeira, eu estou levando em consideração essa família. Exato. Perfeito? Mas quando a gente não fala que ela é a primeira, porque tem que considerar os avós. Os avós. Perfeito? Aí essa seria a primeira, essa é a primeira, essa é a terceira. Então eu posso falar o quê? Que eu não estou considerando os avós. Certo. Entenderam isso? Perfeito? Perfeito. Ok. Apagando agora. Vamos lá. Como a Tabita falou, aonde você vê quadrinho, nós já falamos disso, representa quem? É igual a homem. É um macho. Quando eu faço assim, é igual a mulher. Se o quadro está pintado ou achurado, ele apresenta condição genética. Certo. Se o quadro estiver branquinho, ele não apresenta condição genética, independente de qual seja. Professor, quer dizer que quem está pintadinho aí está expressando uma condição genética. Sim, que condição genética é essa? Pessoal, pode ser uma doença? Pode. Pode ser uma característica de cor, formato, textura, comportamental? Pode. Tá relacionado a alguma coisa do seu sistema neurológico. Neurológico, cardíaco, todos os sistemas. Então, ok. Olha só, sabemos que quando
tá pintadinho, né? As pessoas querem falar o quê? É recessivo. Sim. A carga é recessiva. Quando não tá pintadinho, a carga é dominante. Mas a gente vai ver que isso não é bem assim. Isso é verdade. Pode ser que a condição genética ela seja o quê? Não é recessiva. É a dominante que apresenta essa característica. Mas em forma geral, esse heredograma, por que eu falo que ele é uma herança autossômica dominante? Primeiro, porque ele apresenta em 75%. A geração na família, ela se expressa em 75%. Tudo que se expressa em 75% é uma condição genética dominante. Como assim, professor? Autossômica porque afeta homens e mulheres. Então, quando você vê a primeira geração dessa família, entendeu? A primeira geração desse casal, aí essa aqui é a segunda geração do casal. Aí se a gente falar conta dessa daqui, desconsidera os pais. Vamos analisar só essa. Porque eu falo que é autossômica, porque afeta homem e mulher em iguais proporções, como você falou. E por que 75%? Porque se a gente vê o quadro geral de afetados, chega a 75%. Se expressa pelo menos a condição. Certo. Por isso que ela é dominante. Mas é uma característica o quê? Recessiva. Exemplo, vamos lá. Exemplo. Professor, para essa menina que está afetada, aqui, ó, nós temos um indivíduo, dentro da 2, nós temos o indivíduo 1, 2, 3, 4. Não é isso? São os filhos. São os filhos do casal 1. Isso. Então, por exemplo, se é autossômico, então o pai e a mãe apresentam característica. Perfeito? Por exemplo, aqui, ó, o pai é o quê? Azinho, azinho. A mãe, e eu faço um traço. O filho, aqui, ó. Mas, para apresentar essa característica, ó, tudo que for pintado já pode colocar assim. Mas para isso aqui acontecer, obrigatoriamente, a mãe, ela apresenta essa característica. Para esse filho não tem, pelo menos então, ele tem. Então, óbvio, se a mãe mandou, foi a mãe que mandou, por ele não estar pintado, quem tem aqui é o pai. Toda vez que você juntar os alelos, gente, você tem que lembrar que um é herança do pai, outro é herança porque é da mãe. Então, olha só, o professor está enfatizando... A condição genética é recessiva, certo. Mas a herança é dominante. Ok. Por quê? Porque se expressa 75% nessa família. Perfeito. Então, o que é que a gente vai acentuar? Vai acontecer sempre em homens e mulheres. Na autossômica dominante, sempre todas as gerações vão ter um indivíduo com a condição. Ou afetado. Porque, tá? Exemplo, pessoal, nós estamos agora começando, né, o Enem e tem um novo formato. Alguns livros você vai encontrar a palavra afetado. Outro livro você vai colocar condição genética. Então, a gente não sabe, porque aqui nós utilizamos vários autores. Exato. Então, dependendo do autor que você está utilizando aí, tá correto usar afetado. Ou você fala, professor, mas aqui não está mais afetado, aqui está condição genética. É a mesma coisa. É um processo que vai ser alterado ao passar do tempo. Perfeito. E outra observação aqui, quando é uma herança autossômica dominante. O indivíduo afetado tem pelo menos um dos genitores afetado. Isso é uma condição. E obrigatoriamente um deles são o quê? Heterozigotos. Perfeito. Nesse caso é a mãe. Ok, vamos usar exemplos, né, dessa herança autossômica dominante. Então a gente tem aqui a distrofia miotônica de Steinert. Essa distrofia, ela é uma mutação, provocada por uma mutação gênica, lá no cromossomo 19, onde você vai ter uma repetição de uma trinca ou de uma tétrade de uma base nitrogenada, tá? Então essa mutação vai ocasionando essa mudança, ou essa repetição dessas trincas ou dessas tétrades, das bases nitrogenadas, elas vão provocar
a alteração na forma com que essa estrutura muscular vai sendo trabalhada. Então, o indivíduo com essa distrofia Steinert, quase não sai, ela vai ter dificuldades, tá? Quando ela executar movimentos com força, ela vai ter dificuldade para voltar a relaxar. Por exemplo, aqui, uma pessoa quando espirra, né? Cada um vai ter um espirro diferente. Mas a pessoa, ao espirrar, normalmente ela vai fechar o rostinho e vai... A pessoa com o Steinert, ela tem essa dificuldade, ela vai demorar mais para poder voltar essa musculatura. Isso pode aparecer durante a gestação, a mulher grávida, né? Ela pode identificar isso quando o movimento do bebê ele vai ser mais lento, ele vai mexer pouco. Ou quando a criança já nasceu perfeitinha, mas aos 5 até os 10 anos ela vai perceber algumas dificuldades respiratórias, enfim. E também pode aparecer no adulto, até dificultando o processo de fala, tá? Então essa é uma autossômica dominante. Aí a gente tem a acondroplasia. Essa acondroplasia também vai ser uma mutação, tá? E ela vai estar agindo na formação, né, ou a mudança dessa estrutura cartilaginosa para óssea. Então, ela não vai conseguir se desenvolver, né? E aí, o que é característico dela? O membro, né, o tórax, vamos dizer assim, ele é praticamente igual ao indivíduo normal. Só que os membros, né, os braços e as pernas, elas não têm esse desenvolvimento. E outra coisa também, que é a face. Ela tem uma face mais achatadinha, tá? Então também é uma autossômica, é uma herança autossômica dominante. E a polidactilia, que pode nascer aí um sexto dedo. Esse indivíduo a polidactilia, a estrutura genética, né, genotípica dele, pode ser identificada assim, ó. O indivíduo pode ser azão, ou homozigoto ou heterozigoto. Então, aqui no caso, como o professor Jefferson destacou lá, ó, no caso da polidactilia, o indivíduo azinho, ele não vai ter essa condição. Ele vai ser normal, vai ter os 5 dedos, tá bom? Falar, prof? Perfeito. Vamos então para a herança autossômica recessiva. Então, você consegue identificar que lá o RAD dominante e aqui, ó, cada um vai identificando a doença. O RAD é a recessiva. Vamos então aqui. Ela vai se expressar apenas em homozigotos. Olha, já tem uma diferença. Lá ela aparecia em homens e mulheres, ou seja, porque é autossômica, mas ela vai aparecer tanto em homozigose como em heterozigose. Aqui ela vai aparecer exclusivamente com indivíduos homozigotos, tá bom? Que, portanto, devem ter herdado um alelo mutante de cada genitor. O risco de seus filhos receberem um alelo recessivo de cada genitor, lembra que a gente falou? Ele é azinho. Um veio do pai e o outro veio da... Opa, prof. Quase que eu faço... Sem gênero, né? Sai daí. Ui! Escreveu o que aí? Vamos lá. Ah, não, o cis é o transgênero. Tem o cis e o trans. Do pai e da mãe. Ok? Então, como o professor destacou, lá na autossômica dominante, a proporção é de 75%. Já que é de apenas 1/4, ou seja, 25%. Ela é menos, vamos dizer assim, menos frequente, né? Para que aconteça essa herança autossômica recessiva, eu tenho que herdar um gene recessivo do meu pai e um gene recessivo da minha mãe. Por ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações, eles podem ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações sem jamais aparecer na forma homozigótica. Ela pode saltar gerações, independe também da sexualidade. Olha aqui. Olha só, pessoal,
Então, como a Tabata falou, por que a gente caracteriza? Professor, mas tudo não é minúsculo? Nem sempre. Por que a gente caracteriza isso como uma herança autossômica recessiva? Herança autossômica recessiva porque a autossômica afeta homens e mulheres. Está aí, ó, geração 1, geração 3. Afeta homens e mulheres. Por que ela é recessiva? Porque ela pula uma geração 2. Mas claro que pode pular 2, 3, vai ocorrer isso. Pode acontecer também de nem saltar, não é obrigatoriamente tem que saltar. Mas se não saltar, identifica, significa o quê? Que está tendo consanguinidade. Significa que alguém da família próxima, e aí acontece isso. Isso aí num cruzamento aleatório. E eu mexendo. Cruzamento aleatório. Então vamos lá. Herança autossômica recessiva. Herança autossômica recessiva, autossômica afeta homens e mulheres. Recessiva, professor, se a gente olhar a árvore genealógica, só 25% é afetado. Temos que lembrar desse negócio aqui do Mendel, não é isso? Vamos colocar esse aqui, aí vamos colocar esse aqui, vamos colocar esse aqui. Só 25%. Isso aqui corresponde aos 75%. Claro que isso aqui está 2 vezes, tá? Aqui em 2 vezes. Tá 75%. 2 vezes. E aqui os 25%. Perfeito. Então, como é afetado só 25%, ela é recessiva. Professor, pula a geração? Pula. Obrigatoriamente, ou o pai ou a mãe apresentam, expressam a condição genética aqui. Perfeito? E se não pular uma geração, ela deixou de ser recessiva? Não. Está ocorrendo algum fator naquela família, naquela genealogia. Aí eu não conto só a família, eu conto a família, o avô, tataravó. Antes. É porque alguém teve um casamento dentro da própria família, próximo. Normalmente os pais vão ser heterozigotos, né? Para poder doar o gene para poder gerar esse indivíduo homozigoto recessivo. Não, aqui, obrigatoriamente, expressa essa condição. A heterozigose, lá. Herança autossômica recessiva, aí a gente tem as doenças aqui, ó. Doença de Tay-Sachs, a anemia falciforme, o albinismo e a zigodactilia. O que seria a anemia falciforme, prof? A anemia falciforme é um problema na hemoglobina, da hemácia da pessoa. Então, a gente sabe que as hemácias, né? Essa aqui é a hemácia perfeitinha. Essas doenças são chamadas de... Anemia ferropriva, não. Essas doenças são chamadas de hemoglobinopatias. Todas essas aí, tirando o albinismo, né? Mas as doenças sanguíneas são denominadas de hemoglobinopatias, que tem entre elas a anemia falciforme. São as hemoglobinopatias. Que vai provocar uma alteração, né, na estrutura da hemoglobina que se liga então à hemácia para poder transportar aí o nosso oxigênio, gás carbônico, enfim, fazer o que ela precisa ser feito. E aí quando ela altera, ela faz com que essa hemácia fique nesse formato de foice, impedindo o seu funcionamento, né, provocando anemia, obviamente, que o nome já está dizendo, e a pessoa vai sentir fortes dores, né, vai ter dificuldades aí no seu desenvolvimento, tá? Aí a gente tem aqui embaixo a zigodactilia. Ela, durante o desenvolvimento da criança, ela ainda na sua formação, ela não tem a separação das suas falanges. Então eles vão, a criança vai nascer com os dedinhos unidos, e aí tem que ter a intervenção cirúrgica e tudo, né? Mas ela também é uma representação de uma herança autossômica recessiva. A gente tem a doença de Tay-Sachs. Essa doença é uma doença neurodegenerativa que vai provocar uma mutação onde essa mutação vai afetar uma enzima que está presente na estrutura dos lisossomos, né? E essa enzima ela vai agir sobre a gordura, né? Os fosfolipídios. E vai acontecer o quê? Ocasionando essa dificuldade ou essa deficiência dessa enzima faz com que haja um acúmulo e principalmente nas células dos neurônios e aí vai provocar essa consequência, né, física e também neurológica não, mental, tá? E aí a gente tem também o albinismo.
Essa aqui é uma fóvea de um indivíduo com Tassashi, tá? E a gente tem o albinismo, que é a ausência, né, da produção da melanina, ou muito pouca produção de melanina, tá? Onde vai caracterizar o indivíduo aí com o cabelinho tudo lourinho. Eu conheci, eu tinha um vizinho na minha infância que ele era albino. É diferente mesmo e é assim, bem característico. Ele não podia brincar com a gente, tadinho, né? Queria brincar, mas o sol queima muito. Vamos lá. Herança ligada ao sexo. Agora presta atenção. Nós saímos de uma herança autossômica, onde você tem nas suas células, todas as outras células do seu corpo, com exceção das células que vão produzir os gametas, são autossômicas. Né? O professor Jefferson bem destacou. Então, todos os sistemas podem ser afetados. Agora, a gente vai falar de uma herança ligada ao sexo, normalmente associada ao cromossomo X, né? Uhum. O gene transmissor da característica encontra-se acoplado ao cromossomo X. Ela é uma exceção mendeliana e pode afetar tanto homens quanto mulheres, tendo forte expressão nos machos, ok? Os tipos dessa herança, né? Aí você tem aqui, ó, exemplos, né? A hemofilia, o daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne. Então, a gente tem uma distrofia lá miotônica, né, lá na herança autossômica, e aqui a gente tem uma ligada associada ao sexo, onde também vai provocar uma degeneração dessa estrutura muscular. O indivíduo vai ficar com esse aspecto, né, praticamente sem musculatura, né? E aqui a gente tem também o daltonismo. Normalmente a cor verde e vermelha, né, são mais indicativos. Quando você vai fazer um exame para você verificar se é daltônico, normalmente eles vão mostrar algumas imagens ilustrando essas figuras que vocês estão vendo aqui para a pessoa identificar. Se a pessoa, no caso aqui, eu só consigo visualizar o 2. Você consegue visualizar o 2 aqui, ó? Tá? Professora, eu não consegui, não. Então, tem alguma situação aí. Esse outro É o 6. é o 6? Coloca aqui. Não sei, não consigo identificar, não. Perfeito, perfeito. Então, a professora tá doida. E a gente tem hemofilia. O que é hemofilia, prof? Hemofilia. Né? Hemofilia é a incapacidade de ocorrer o processo de coagulação em tempo normal. Perfeito. Então, vamos lá. Herança ligada ao X, mas a gente está dando exemplo aqui da hemofilia. Perfeito? Então, a gente tem um fenótipo e nós temos os genótipos desses fenótipos. Perfeito? Então, esse aqui, uma mulher normal, que vai ser, obviamente, XX, ela vai ter a representação do alelo H maiúsculo e H maiúsculo. Uma mulher portadora, ela tem um alelo em recessividade. A mulher que vai ser hemofílica vai ter os 2 alelos recessivos. E o homem normal... Ui. Sumiu? Meu Deus. Porque sumiu. O homem normal vai ter o H e o hemofílico o Hzinho. Tudo bem? Tudo. Pode passar. Aqui a gente tem... Pode clicar. Ah, tá. Agora é outra. A herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo. O gene transmissor não vai mais estar acoplado ao X, e sim ao Y. Essa aqui é a mais tranquila para você identificar, né? Pelo menos no angiograma. Somente os machos vão ser afetados, tá? Então, um exemplo é a hipertricose auricular, onde você tem um crescimento exagerado, que você está observando aqui, exagerado, né? Da região do pavilhão auditivo, tá bom? Então, ela é uma herança
restrita ao sexo. Somente os homens vão estar sendo afetados ou tendo essa condição genética. Tudo bem? Vamos mostrar aqui um heredograma dessa doença, né? Dessa herança, desculpa. E ela é chamada de holandrica porque a gente consegue observar bem, ó, somente os indivíduos do sexo masculino são afetados em cada uma dessas gerações. Lembra que a gente falou? Geração 1, 2 e a 3. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho das interações gênicas. Olha só, interações gênicas que ocorrem quando dois ou mais genes interagem e controlam uma determinada característica. Pessoal, o que são interações gênicas? Olha só, aqui nós temos um par de cromossomos, esses aqui são chamados cromossomos, isso também são denominados de genes complementares. O que nós achávamos? Achávamos que um gene, um fenótipo. Um gene, um fenótipo. Então eu tenho um par de cromossomos homólogos. Por que são homólogos? Porque esse gene aqui que vocês estão vendo tem alelo A e o alelo recessivo. Quem está expressando o alelo? Essa característica aqui, ó. Vamos supor que esse gene aqui, que é constituído pelo alelo dominante, o alelo recessivo, seja um gene que vai dar o fenótipo de cor de olho. Sabemos que o olho claro, independentemente da cor, ele é claro, seja ele verde, azul, castanho, claro. A cor do olho é condicionado claro recessivo, tá aqui. E aí escuro, dominante. Então essa pessoa está expressando um fenótipo escuro. Aí isso a gente chama de cromossomo homólogo, porque ele está analisando um fenótipo. Esse é outro cromossomo homólogo. Vamos falar que é textura de cabelo. Tem cabelo crespo e cabelo liso. O crespo é dominante em relação ao liso. Então ele está expressando cabelo crespo. O que são interações gênicas por genes complementares? É quando cromossomos heterólogos, se eu comparar esse cromossomo com esse cromossomo, eles são heterólogos. E os genes que têm características genéticas totalmente distintas interagem para dar um único fenótipo. Isso Mendel não previu. Ele não estudou, mas ele previu isso. Não teve estudo, mas isso previu. Por exemplo, a cor das aves. Cor de ave não é um gene. São genes complementares, onde eu tenho dois cromossomos com carga genética distinta que estão interagindo para produzir esse único fenótipo. Ou pelagem de cobra. Perfeito. Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, podendo estar, então, distintos. Foi o que o professor falou aqui. Aqui no exemplo do professor, esse primeiro cromossomo, que está em azulzinho, vai expressar a Vamos cor dos supor, olhos. um exemplo, continua. E o outro vai expressar Textura de cabelo. textura de cabelo. Vai interagir para dar um único o fenótipo. Azinho com o Bzão. Não, os dois vão interagir para dar um único fenótipo. Agora, isso são interações gênicas. Uhum. Agora, quando um alelo interfere no outro, isso é outra coisa. Lá na frente. Beleza. Ó, crista da galinha é um tipo de interação gênica. Então a gente vai ter quatro fenótipos, tá? Isso. Quais são os fenótipos, professoras? Crista de nós. Crista nós. Rosa. Crista, aqui ó, crista rosa. A crista ervilha. A crista simples e a crista nós. Ok? Ok. Perfeito. E os genótipos, professoras? Para cada fenótipo você vai ter aí essa diferença. Então, o indivíduo com a crista nós, ele tem um alelo Rzão e o outro alelo Ezão. A crista rosa é Rzão e o alelozinho em recessividade. Então, o que a gente consegue observar aqui em relação a essa tipo dessa formação dessas cristas, né? Que o Rzão da crista rosa
com o Ezão da crista ervilha são os dominantes, são os alelos dominantes. E aí, ó, a crista nós é a interação deles. E aí que vai provocar esse outro fenótipo. Tudo bem? Tudo. Aí você tem os dois recessivos com a crista simples. E, vamos lá, há casos em que o mecanismo de atuação dos genes na interação gênica já foi bem evidenciado, como, por exemplo, no caso de um tipo de surdez específico na espécie humana, onde o gene C maiúsculo, que controla geneticamente o desenvolvimento embrionário da cóclea ou caracol, uma parte importante do ouvido interno, e o gene Ezinho, que é responsável pela formação do nervo acústico. Cada um desses genes vai apresentar o respectivo recessivo, que não leva ao desenvolvimento de estruturas anatômicas citadas anteriormente. Então, o que a gente vai ter? O indivíduo normal, ele vai ter esse genótipo, C e E. O indivíduo surdo, se ele tiver, tá? Mesmo que ele tenha o Czão, mas ele tiver o Ezinho, ele vai ter problemas na formação do nervo acústico. E se ele tiver Czinho, Ezão, ele vai ter, aliás, não vai ter, desculpa, não vai ter a alteração do nervo acústico e da cóclea. Agora, se ele tiver Czinho, Ezinho, ele não vai ter a formação. Então, para ele ter, vai ser normal, ele tem que ter o alelo, Czão e Ezinho. E o surdo, se ele tiver nessas estruturas aqui, com essas formações, malformações desses nervos, com esses tipos de genótipos. Tudo bem? Então, vamos aqui. Então, aqui você tem o indivíduo normal e o indivíduo surdo. No caso aqui, esse indivíduo normal, ele vai gerar gametas Ezão, Czão. E o surdo, Czinho, Ezinho. Vou colocar assim. E aí, esse indivíduo formados, né? Esse indivíduo formado vai pertencer à geração F1. Aí, você vai ter o cruzamento dele para formar a geração F2, onde você vai ter todos esses genótipos, tá? Para o homem e para a mulher, gerando indivíduos aqui com as características para a surdez ou com alteração da cóclea ou com a malformação do nervo auditivo. Tudo bem? Vamos seguindo, que a gente está com pouco tempo. A epistasia é a capacidade que um gene tem em um determinado locus de atuar sobre genes de locus diferentes. Isso. Pode falar, Cláudio. Exemplo, né? Lembra? Cromossomos homólogos. Mas se um alelo que está em um determinado gene, ele interfere no seu homólogo, nós chamamos ele de dominante. É porque ele é epistático. Estático, parada. Alto potencial de parada no seu próprio homólogo. Pode acontecer do alelo que está no gene interferir em outro alelo que está em outro cromossomo pertencente a um outro gene. Significa que ele é epistático, esse é epistático e esse é hipostático. Então a gente fala que é uma epistasia dominante. Pode acontecer, não vai interferir nada, vai expressar esse, mas pode acontecer do alelo que está nesse gene interferir nesse alelo que está em outro gene. Então a epistasia ainda continua sendo dominante, só que nesse caso deixa-se de se expressar esse e expressa esse. Muitas vezes espera-se 75% que aquela criatura tenha cabelo crespo. Mas por que não nasceu cabelo crespo? Saiu fora do esperado? Não, é porque está sofrendo uma epistasia. Ele está expressando liso porque um outro alelo
está em um gene, em outro cromossomo, está interferindo na expressão dele. Então, a epistasia é considerada uma interação, mas ela pode, como o professor bem enfatizou, pode ser dominante, tá? Ou pode ser recessiva. Volta. Recessiva, ó, isso aqui é dominante quando quem está agindo, o epistático é o A, dominante. O que é uma epistasia recessiva? Mesmo o alelo A ter a capacidade de dominância no seu recessivo, o alelo recessivo causa a epistasia nesse ou nesse. Então a epistasia é recessiva. Ok. Por então, isso, Tatá. Professor, por que isso é relevante? Porque muitas vezes as pessoas vão fazer testes genéticos e falam assim, não, mas o alelo está normal. Mas não é questão que o alelo, a sequência está normal. Mas a interação dele... Tem que levar em consideração. Como é que faz esse tipo de... análise? Tem que fazer cultura. Porque eu não posso te irradiar. A gente fala silenciamento do gene. Se eu... Volta lá. Se eu silencio esse rapazinho aqui, ele deixa de causar epistasia recessiva em cima desse e ele volta ao quê? A se expressar. Eu não posso fazer isso de te bombardear cargas. Eu tenho que fazer uma cultura. E aí a gente entra naquele negócio. Como fazer esse tipo de coisa? Trabalhando com embriões. Aí entra naquele, pode dar um podcast. Não é? Aí o exemplo aqui que a gente traz para vocês é a cor das galinhas, né? Que o professor destacou ali. Eles vão ter um gene epistático que vai impedir a pigmentação. Essas galinhas podem ser coloridas ou brancas, mas o gene epistático impede essa pigmentação. Então, ele estando presente no genótipo, não vai nascer galinha colorida. Calorida, né? Calorida. E a recessividade, a epistasia recessiva, pode aparecer nos humanos, pode aparecer nos cães, como os labradores, né? Que tem três cores, né? Sim. E também pode aparecer nos roedores, tá bom? Então, são exemplos de epistasia aí recessiva trazidos aqui para vocês. E é isso. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele resumão da aula. Tchau, tchau.